Digamos que o tema da minha mensagem será a importância da formação ao longo da vida e a acessibilidade para essa formação. Eu vou para um tema, a escola inclusiva, que é uma necessidade, e é uma necessidade para todos nós termos acesso a uma formação e a uma formação ao longo da vida. Digamos que a escola é uma escola da vida. E como escola da vida, deve ser uma escola inclusiva e uma escola acessível para todos. Porquê formação? E porquê mais formação? Porquê formação superior? Em 2012 houve uma conferência em Lisboa de Michel Marmot, em que ele punha a questão: o que é que pode ser mais importante que a vida que se pode ter? E esta questão tem muito a ver com os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, as nossas expectativas por aquilo que podemos fazer. Diferentes investigações no Reino Unido e na Suécia mostraram que pessoas com estudos superiores têm maior longevidade. Isto porquê? Porque à medida que a pessoa vai tendo mais conhecimento, vai tendo a oportunidade de tomar melhores decisões sobre a sua vida. E estas decisões têm a ver até com a qualidade de vida e qualidade da saúde. Por isso é que as pessoas com formação superior, têm maior longevidade que com baixa formação. Ele até mostra um estudo, creio que é na Suécia, em que pessoas com o doutoramento tinham maior longevidade que pessoas com o mestrado. Eu digo na brincadeira cá em casa que o meu marido vai contrariar as estatísticas, ou seja, vai viver mais anos do que eu, porque ele tem o doutoramento e eu não tenho o doutoramento. Porquê é que é esta diferença? Estes estudos até foram feitos para interrogar se era verdade uma ideia pré-concebida que tínhamos, que pessoas com altos postos, altos dirigentes, tinham uma camada de stress maior que aquelas pessoas que tinham uma atividade rotineira e por isso poderiam ter uma esperança de vida menor. Este estudo veio mostrar que é o contrário, que pessoas com atividade rotineira, pessoas que não têm possibilidade de tomar decisões sobre as suas vidas, têm maior stress. Portanto, a possibilidade que nós temos de tomar decisões sobre a nossa vida, a possibilidade de termos uma vida independente, causa-nos menor stress. E isto, para mim, é extremamente importante para as pessoas que têm condições mais especiais que outras. Ora, quem valoriza está disposto a fazer sacrifícios. Ouço-me dizer muitas vezes que para que uma licenciatura se vão acabar na caixa do supermercado? Mas uma pessoa que vê com uma licenciatura que se vê numa caixa de supermercado pode pensar que mais cedo ou mais tarde vai gerir esse supermercado. Se não tiver a licenciatura, de certeza que não o vai gerir. Portanto, a forma como nós vemos o futuro, os ganhos que poderemos vir a ter no futuro, vai implicar os sacrifícios que podemos fazer na vida presente. E a valorização da educação tem muito a ver com as expectativas que nós temos e sobre as tomadas de decisões na nossa saúde. A forma como vemos os outros, como lhe mostramos que vemos, influencia as suas expectativas. Se eu olhar para uma pessoa que convive comigo, como essa pessoa tem potencialidades e eu acredito nessa pessoa, eu vou fazer aumentar a autoconfiança porque a pessoa se vê nos meus olhos. O nosso comportamento para aqueles com quem nós nos relacionamos é o seu espelho identitário. Essas pessoas vão se ver nas nossas formas como nos vemos. Os psicanalíticos, desculpem, os psicodinâmicos têm uma frase que eu gosto imenso. Eles dizem que o nosso primeiro espelho são os olhos da nossa mãe. A forma como os nossos familiares nos olham desde a infância é-nos mostrar se nós somos capazes ou se nós somos menos capazes. Se nós somos eficazes ou se nós não somos eficazes. Vão aumentar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Isto significa que
há uma grande influência na concepção sobre o comportamento, e essa influência também está patente no comportamento que se considera menos adequado. A concepção da sociedade sobre as pessoas com deficiência está diretamente relacionada com os processos de atuação com as mesmas. Algumas concepções podem facilitar a categorização depreciativa e a estigmatização do sujeito, seja a nível físico ou psicológico, o que é prejudicial para a pessoa com consequências no seu desenvolvimento. Para melhor se compreender o menos vulgar, tem-se tendência a construir narrativas. Aliás, nós temos tendência a construir uma narrativa para conseguirmos explicar os fenómenos. E o fenómeno da deficiência ao longo dos tempos tem sido explicado essencialmente segundo 3 modelos: o modelo biológico, o social e o metafísico. Para Leite e Lacerda, o modelo metafísico interpreta a deficiência como algo que transcende a condição humana, podendo estar atrelado a causas espirituais ou religiosas ou a fatores sobrenaturais. Desse modo, a deficiência é um fenómeno posto que pouco depende da atuação do homem. Atualmente ainda é possível encontrar a explicação da deficiência segundo este modelo, por exemplo, em ações de caridade, de benevolência ou assistencialismo, em em expressões como coitadinho, o que é que se podia esperar dali, não vale a pena tentar porque não vai ser capaz de conseguir. E isso quer dizer que nós ainda interiorizamos este modelo do sobrenatural, e que é um modelo que vem da Idade Média. A partir do século XVIII, com a valorização da medicina e da narrativa biomédica sobre o corpo, o discurso religioso perdeu força e o corpo atípico passou a ser diagnosticado como patológico ou deficiente. O modelo médico estuda o corpo e procura formas de o reabilitar, ou seja, torná-lo normal. E aqui podemos perguntar: será que ele compreende a estrutura de funcionamento? Ou pura e simplesmente quer controlar essa estrutura? Isto porque o nosso funcionamento não tem só uma base biológica, uma base fisiológica. O nosso funcionamento tem tudo. Nós funcionamos com base biológica, com base em processos socioafetivos, em processos cognitivos. E assim, podemos considerar que sempre houve, a partir dos anos 60, críticas no modelo médico. Gesser, Nunberg e Tonnelle consideram que, ao adotar a compreensão biológica da deficiência, acaba-se por não considerar os fatores sociais, ou seja, dificulta uma compreensão mais ampla que extrapola os limites individuais para entender o fenómeno, focalizando a diferença no orgânico, ou seja, focaliza a deficiência no indivíduo. Pessoas que entendem deficiência segundo a concepção biológica podem atribuir à pessoa com deficiência uma posição social de inferioridade por influência de estereotipos, preconceitos, estigmas, derivados da perspectiva de disfuncionalidade orgânica. Na realidade, nós vemos que quer o modelo metafísico, que põe as causas no sobrenatural e, portanto, leva a pensar que não vale a pena, não se pode fazer nada, quer o biológico, que põe as causas no indivíduo, como sendo o indivíduo responsável pela sua deficiência. Estes modelos vão, digamos que, ilibar a sociedade de poder fazer alguma coisa. Ora, muitas associações de pessoas com deficiência vieram contradizer, pôr em causa esses tipos de funcionamento, esse tipo de concepção, quer a metafísica, quer o modelo médico. E aí, a partir dos anos 60, países de incidência anglo-saxónica, surgiu um movimento conhecido como Disability Studies, marcado sobretudo por uma visão crítica da noção de deficiência de influência do modelo médico. Essas críticas levaram a uma revisão de conceitos da Organização Mundial de Saúde e em 2001 foi aprovada a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde.
Esta apresenta, ou melhor, quer apresentar um modelo interpretativo da deficiência com foco nas barreiras e na limitação à participação social das pessoas com deficiência. Assim, por influência do modelo social da deficiência, pretende assumir, para além da perspectiva médica e perspectiva sociológica, a perspectiva política. Contudo, apesar da CIP valorizar a participação, sendo este um dos conceitos fundamentais para a caracterização da deficiência, ao avaliar o desempenho do indivíduo no meio em que vive, ainda ainda é carregada de valores muito ligados ao modelo médico. Neste sentido, posso dizer que não é a constituição física que oprime, mas a cultura de normalidade que descreve algumas performances como indesejáveis. E aqui é a minha grande crítica. Então, que performances são consideradas aceitáveis pela sociedade? Quais são aquelas que devem ser reparadas? Diferentes teorias que abordam o conceito de deficiência apresentam como ponto comum na classificação de pessoa com deficiência uma condição corporal atípica que prejudica o exercício da identidade social dominante, que é de um sujeito livre e autónomo. Eu considero que esta definição continua a pôr muito o foco no indivíduo. Nesta perspectiva, a pessoa é deficiente quando não pode andar por si, não pode cumprir de forma independente as ações que o seu grupo sociocultural considera como normais, naturais, dignas. E é por isso que eu critico um bocado esta definição. Contudo, se nós pusermos o andar por si de uma forma lata, eu posso andar por mim desde que tenha um produto de apoio que me o permita. Eu posso ser independente se eu tiver possibilidades de tomar decisões independentes.